Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todos vocês em mais um Compliance Talks. É, como normalmente eu sempre faço, peço aqui alguma alma caridosa para me confirmar que vocês estão escutando bem, que o áudio está bom, que o vídeo está ok. Ótimo. Já tive aqui um retorno do Felipe. Obrigado pela gentileza, Ronaldo, Suzana, Silvia, obrigado todo mundo, tá? Então, enquanto aqui a gente vai dando alguns minutos para a gente começar esse Talks, eu gosto sempre de explicar um pouco o evento, né? Esse é um evento que a Click Compliance promove. Mas a gente não pretende fazer nenhuma propaganda da gente, não falar nada sobre o nosso produto. É um evento que a gente traz para enriquecer o conhecimento da comunidade de compliance do Brasil, e isso a gente faz com muito carinho e dá muito prazer para a gente fazer esse evento. Esse é um evento de 1 hora de duração, aproximadamente. Vai ser conduzido pelos especialistas e no final quem permanecer até o final, a gente faz um sorteio do livro que foi gentilmente cedido aqui por um dos coautores do livro, quer dizer, que dá mais ainda importância ao livro que a gente vai sortear, né? E no final também a gente passa algumas orientações aqui de como é que você pode receber seu certificado, né? Qual, em que momento a gente pode se encontrar de novo nos próximos eventos. Então, esse é o segundo evento do ano, do Compliance Talks. Em março, a gente fez o papel do Compliance Officer na perspectiva do Conselho. E, de novo, a gente conta com a presença do nosso host, do Ronaldo. O Ronaldo, ele tem 36 anos de atuação na PwC Brasil. Sua formação inclui graduação em Ciências Contábeis, MBA executivo da COPEAD UFRJ e especializações no INSEAD, BGC e FDC. Ele liderou projetos de melhoria de processos, governança corporativa, modernização financeira, tendo trabalhado em setores como energia, mineração, governo e em empresas como a Vale, Petrobras, Eletrobras, entre outras. Liderou as áreas de cyber, forensics, risk consulting de 2018 a 2020, assim como nas indústrias de energia, utilities e recursos naturais da PwC do Brasil nos últimos 10 anos. É membro de diversas câmaras de comércio, atuou como professor e voluntário em projetos de sustentabilidade e atualmente exerce funções consultivas na Junior Achievement e no Energy Hub da Venture Capital SDP, além de ajudar a gente aqui, gentilmente aqui no Compliance Talks. Então, Ronaldo, eu passo a bola para você e para você apresentar os nossos palestrantes e conduzir o nosso Talks de hoje. Obrigado, Marcelo. Acho que o tema desse tópico é bem interessante, né, porque abrange aí a visão do controlador, da holding, sobre seus controlados e coligados no tema de compliance, né, um tema que é bem debatido aí nos meios acadêmicos e também de governança, né? É, eu queria apresentar primeiro a Érica Egius. A Érica é diretora de controles internos, riscos e compliance da Simpar, que é uma empresa que tem feito muitas aquisições, é um grupo multidisciplinar aí de soluções, de empresas, né, que vai enriquecer bastante aqui nosso debate. A Érica é formada em Direito, tendo atuado 10 anos como advogada, e como o Marcelo comentou, ela é coautora do livro Compliance em Verticais, né? Então, obrigado, Érica, que está aqui com a gente. O Baras, eu vou entregar a idade dele como o Marcelo me entregou, né? Possui 38 anos de experiência em auditoria, riscos,
compliance, controles internos, que é um número que chama bastante atenção. O Baras atuou em projetos em 34 países diferentes, então é assim realmente uma visão internacional muito interessante aqui para compartilhar. Liderou os times de auditoria interna da Vale, Suzano, Alcoa, Novartis. Atualmente é o membro líder do controle da auditoria interna, não, do Comitê de Riscos e Compliance da Light. Ele lidera é coordenador técnico e é formado em administração pela PUC São Paulo, né? Então, obrigado, Baras, aí pela participação e pela presença aí com a gente. Eu vou abrir, estou vendo aqui, está quase 100 pessoas, acho que já dá para a gente ir para as perguntas, né? Eu vou começar com a Érica. Érica, você trabalha numa holding com atuações em diversos negócios e que são operados de forma independente, né? Além disso, você possui empresas coligadas, controladas, que atuam em outros países na América do Sul, né? Na sua avaliação, qual é o papel da holding ou do controlador, né, dependendo da estrutura, nos programas de compliance das investidas, né? Na sua visão, o papel seria mais de controlador, monitorar, para controlar, monitorar ou eventualmente só recomendar ali boas práticas de compliance? Você poderia dividir um pouquinho essa visão com a gente? Sim, primeiramente quero desejar boa tarde a todos, fazer alguns agradecimentos ao Marcelo, ao Ronaldo, ao Ricardo, meu colega de painel hoje, a todo o pessoal da Clique Compliance pelo convite, principalmente ao meu colega Eduardo Estanho, que é Compliance Officer da Andrade Gutierrez. Eu não sei se ele está aqui conosco hoje, mas ele é grande Acabou de escrever aqui, inspiração. botou no chat que ele está aqui. Olá, olá, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E como eu ia dizendo, Eduardo, você sempre foi inspiração para nós, né? Quando eu comecei a trabalhar com compliance, o Eduardo já estava ali, atuando fortemente nesses temas todos e foi inspiração para um tema que na época era pouco difundido no Brasil, né? Exceto para as empresas que já tinham matriz estrangeira e que traziam dessas matrizes práticas já instituídas nos seus negócios fora do país. Então, muito obrigada, pessoal, pelo convite. Queria aproveitar também e fazer um disclaimer, como o Ronaldo trouxe, eu trabalho hoje com compliance, controles internos e riscos, sou responsável por essas áreas dentro da Simpar. A Simpar é uma holding que controla algumas empresas e nós somos listados no Novo Mercado e nós temos mais outras 3 empresas no grupo que são listadas no Novo Mercado, né? A JSL, Transportadora e Logística, Movida, empresa de Rent-A-Car, e o Grupo Vamos, que trabalha com concessionárias e locação e GTF de veículos pesados. Mas o meu disclaimer aqui é que hoje eu estou trazendo a minha experiência, claro que muito vivida nesse ambiente, mas também baseado estritamente nas minhas convicções e nos estudos que eu fiz sobre o tema, tá? E aí, Ronaldo, vamos passar para a parte que interessa, né? Que é a sua pergunta e que é muito interessante. Mas, assim, eu acho que não é só sobre controlar ou monitorar, né? E aí eu vou me apropriar de um meme que é muito conhecido entre os advogados, embora eu já tenha tirado esse chapéu lá em 2016. Foram 10 anos, né? 10 anos fica alguma coisa, né? Não, muito e muito úteis e que eu, inclusive, utilizo no dia a dia, né? Embora o compliance officer não tenha a obrigação nem a necessidade de ser um advogado, pelo contrário, nós vemos pessoas que construíram carreiras em diferentes jornadas, né? Mas esse conhecimento jurídico me ajuda muito, mas não sou mais advogada, já tirei esse chapéu, tenho essa independência. De qualquer forma, o meme é o seguinte, né? Todo advogado costuma responder para qualquer pergunta, depende. E para essa pergunta, eu acho que é pertinente começar dessa forma, porque não tem uma receita de bolo, né? Então, vai depender de vários fatores e eu quero compartilhar alguns deles aqui com vocês hoje, né? Eu acho que é importante começar essa análise
por alguns fatores. Então, fatores como estrutura organizacional da empresa que foi adquirida, a sua estrutura de governança, a sua estrutura e maturidade em relação a riscos, controles internos, auditoria interna, né? Então, por exemplo, a gente pode estar falando de uma empresa adquirida de grande porte, com um programa de compliance implementado, instituído, e aí você vai ter uma visão, você vai ter um norte, vai começar essa avaliação a partir de um ponto, ou pode ser que a empresa seja de pequeno porte e também tem um programa de compliance, né, de conformidade, integridade, enfim, instituído, mais adequado à sua estrutura organizacional, né? Então, essas visões são o começo dessa conversa, né? E, de toda forma, o que que eu acredito? Que o norte para a definição dos próximos passos, ele vem em conversas que já aconteceram dentro da holding, dentro da controladora, e, na minha visão, fundados principalmente em 4 pontos, né? Os valores dessa empresa, da holding, a cultura dessa empresa, o ambiente regulatório em que ela está inserido e o seu apetite a risco, né? Então, daqui para frente, tudo que eu vou falar é a avaliação da empresa que foi adquirida, mas o primeiro passo é ter muito bem claro, dentro da própria holding, quais são os valores que para ela são inegociáveis, a cultura, o ambiente regulatório e o apetite a risco. O que que é inegociável para ela, né? E tudo isso, claro, alinhado com técnica, com literatura, mas também com lições aprendidas dessa empresa, né? Então, eu acho que quando você tem o início da conversa claro e certo de que a gente vai flexibilizar e tudo que vai ser avaliado dali para frente depende também do ambiente da controlada, mas esses pilares eles são inegociáveis, né? Então, a partir dali, a gente passa a fazer avaliação do ambiente que foi adquirido, né? E para essa avaliação, antes da aplicação do programa de compliance, porque claramente, voltando ao início, né, não tem uma receita de bolo e tudo depende, na minha visão, eu não vejo como sendo uma ação saudável e efetiva e eficiente para o próprio programa, a gente simplesmente replicar um modelo, né? E ali a gente passa, então, a avaliar o ambiente que foi inserido, né? Então, eu acho que para a gente organizar esse pensamento, eu penso em 3 pontos. Estrutura da empresa adquirida, né, ou da investida, a estrutura organizacional e a sua governança, qual é a cultura e a forma que vai ser abordada essa implementação, né? E a aplicação dos modelos e padrões. Então, eu relacionei alguns pontos aqui para essas reflexões. Então, a gente precisa conhecer o negócio que foi adquirido, né? Entender o público ao qual se vai aplicar o programa, né? Qual que é o meu público operacional, qual que é o meu público administrativo, qual que é a capilaridade dessas operações, qual que é a cultura local onde essas operações estão estabelecidas, né? Avaliar a estrutura e a segregação de algumas atividades chaves para a implementação do programa de compliance, tudo isso dentro da adquirida, tá? Como, por exemplo, o jurídico, a RH, a área de saúde, segurança e meio ambiente, a área de tecnologia de informação e segurança da informação, ou seja, como que são essas estruturas? Elas acumulam atividades, elas têm atividades segregadas, qual que é a atuação de fato delas no dia a dia, porque são áreas que conversam, né, a área de comunicação, eventualmente de sustentabilidade, mas como é que essas áreas conversam com o compliance, se ele existe e se não existe, como é que elas vão conversar com o compliance que vai ser instituído, né? O mapeamento dos principais riscos, né, dos riscos em geral, mas principalmente dos riscos que estão atrelados ali à aplicação do programa, e muito importante, né, a avaliação do ambiente regulatório onde está inserida essa controlada. Então, se ela se submete a órgãos reguladores, se ela também é uma empresa listada, então CVM, B3, ANS, ANTT, no caso de transporte, Bacen, SUSEP, enfim, submissão a legislações, né? Essa empresa se submete a legislações de lavagem de dinheiro, se ela contrata com órgãos públicos, se ela é uma instituição financeira, então todo esse ambiente regulatório faz parte desse pacote de pontos que vão ser avaliados, né? Então, eu acho que esse checklist é extremamente importante
para que seja iniciada uma análise. Então, feita essa primeira avaliação, como é que vai ser traçado esse plano de implementação, né? Então, vai ser feito um diagnóstico, ou seja, se já existe um programa, ele é efetivo e ele atende às premissas da controladora, né? Aqueles 4 principais pilares relacionados à cultura, valores, apetite a risco e o ambiente regulatório da controladora. Então, existe um programa, ele é efetivo, ele atende, né? Se não existe, qual que é o cronograma que nós vamos traçar? Quais são as prioridades para essa implementação? Porque, claramente, essa implementação é um processo, né? Então, a gente precisa ter ali os níveis de prioridade até para que isso seja enraizado e construído, né? Não há como se fazer uma implementação de um programa numa empresa que não possui esses pilares ou que não tem contato com esse tipo de cultura em um mês, né? Então, tudo é um processo. É, e assim, após esse diagnóstico, né, eu acho que é possível saber, aí sim, respondendo a sua pergunta, o quanto vai ser monitorado, né, qual que é o nível de maturidade que nós temos, e feito o diagnóstico, se é efetivo, o quanto eu posso monitorar e o que vai ter que ser controlado, né? Eu acho que um outro ponto importante também para trazer sobre a visão da controladora é em relação a esse reporte matricial que é uma sugestão de modelo que eu acho que funciona muito bem. Então, nós termos pessoas responsáveis por esses programas nas empresas que são adquiridas, é claro que vai depender do tamanho dessas empresas, e essa estrutura matricial de reporte para o compliance da controladora, né? E essa troca que vai acontecer diariamente. E neste ponto especificamente, Ronaldo, acho importante trazer que ainda sobre monitorar ou controlar, que a definição de indicadores claros, né, de reporte periódico, é fundamental. Né? Esses reportes periódicos com indicadores claros e padronizados, aí sim eu acredito num padrão, que vão permitir a avaliação periódica e contínua pela controladora sobre o andamento do programa, da implementação do programa na adquirida e também sobre a adesão dessa cultura a definição e também vai ajudar na definição de novas estratégias, né? E além disso, a identificação e acompanhamento, eventualmente, nesse transcorrer e no dia a dia, depois da implementação, dos pontos de risco alto que devem ser colocado ali, deve ser colocado uma lupa pela controladora para esse monitoramento ou esse controle. Então, assim, eu não respondi de forma tão, assim, tão direta, né, a sua pergunta, eu acho que não tem, de fato, uma receita entre controlar e monitorar, eu acho que vai variar entre os dois, e tudo isso vai depender desse cronograma que vai ser estabelecido, desse diagnóstico que vai ser feito, e dessas premissas que têm que estar muito claras, na controladora e no seu discurso, desde o primeiro contato com essa empresa que foi adquirida. Não, Érica, achei não, a resposta bem completa, te agradecer, acho que foi muito bom aqui para todo mundo que está assistindo. Eu compartilho que não existe um modelo pronto, né? Assim, eu acho que você colocou muito bem, precisa atender os riscos regulatórios, os valores da controlada ou da holding, né? Quais são os valores inegociáveis ali de um programa de compliance, e todo negócio tem seus riscos, né? A cultura organizacional da empresa, né? Mas, de alguma forma, você precisa monitorar, acompanhar e até compartilhar melhores práticas, né? Dentro de um grupo, para você ter melhor qualidade no plano como um todo, né? E aí, como você disse, vai depender da maturidade de cada empresa, né? Uma empresa menos madura, talvez você tenha de acompanhar e cobrar mais de perto, às vezes numa empresa que está mais já, como você falou, às vezes a holding participa em empresas de listadas que já tem um nível de maturidade de compliance mais sofisticado e provavelmente você vai mais monitorar. Então, eu achei assim, muito pertinente a resposta, que ela abrangeu tanto uma empresa que não seja tão sofisticada, como uma empresa de capital aberto, onde você realmente provavelmente vai monitorar e compartilhar boas práticas que você viu em alguma outra empresa do grupo.
Vou aproveitar agora o Ricardo Baras. Ricardo, você, com a sua experiência, você foi head de auditoria interna de multinacionais que investem no Brasil, né, que participam da economia brasileira, mas com centro de decisão fora do Brasil. E você, ao mesmo tempo, foi head de auditoria interna de uma empresa brasileira que virou multinacional em vários continentes, né, sendo uma multinacional brasileira. E queria que você falasse um pouquinho das diferenças, né, de um plano de compliance para manter a uniformidade, quando você é uma subsidiária de um grupo internacional e quando você é a multinacional, né, propriamente dita, né? E eu acho que vai ser rico aí você compartilhar um pouquinho dessa tua experiência. Eu queria agradecer você, Valinho, pelo convite, o Marcelo Hertal também pelo convite e a Érica, que está participando comigo aqui nesse painel, além dos 300 membros da minha família que estão participando desse evento. Eu senti assim, que eu tive sorte na minha carreira de ter começado em duas empresas muito grandes e multinacionais, e que eram muito bem estruturadas e tinham muitos, não só programas de compliance, mas tudo que elas tinham em RH, em finanças, em outras áreas, assim, era muito padronizado. E vinha de fora e você tinha que implantar. Se não implantasse, também você estava fora do jogo. A empresa brasileira já foi diferente. A gente ditava as regras. Então, a regra tinha que começar a ser criada aqui para ser implantada nos outros países. E sempre a gente escuta, aqui não funciona, não dá para padronizar, nunca foi feito assim, aqui a cultura é diferente. E o que eu sempre tive em mente no GRC, né, que o GRC ele tem que fazer o que é certo, né? Nem sempre ele consegue agradar, ele tem sempre que fazer o que é certo. E como consultor também, o que eu vi também em algumas empresas simplesmente fazem o programa de compliance para cumprir tabela, ou porque tem que seguir uma legislação, que a Eric comentou do Bacen, da SUSEP e assim por diante, ou porque tem algum empréstimo que vão receber do Banco Mundial. Elas começam desesperadamente a implantar, mas só para cumprir tabela. E esse é eu acho que é sempre o pior modelo de um programa de compliance de uma empresa. E, de uma forma geral, que eu vi que funciona bem, tanto de uma multinacional brasileira ou estrangeira, é a estrutura organizacional. Primeiro, aonde que a área de compliance está situada na estrutura? Muitas vezes eu vi, assim, em empresas que eu fui consultor, o compliance, a pessoa responsável pelo compliance está dentro do jurídico e é um analista sênior. E o cara tem que plantar tudo. Isso perde muita força do programa. Ele sente que perde muita força e para o jurídico acaba virando sempre a segunda ou terceira prioridade. Essa outra parte é o código de conduta. Então, algumas empresas te entregam para você assinar o código, aí você põe na gaveta e entrou no primeiro dia da empresa ou quando começa a implantar um programa, aí você põe na gaveta e acabou. Só vai lembrar quando tem algum problema sério. E muitas vezes também o código de conduta ele é uma bíblia. Essa bíblia que ninguém vai ler, porque ela é tão grande e tão complexa que ele é pouco agradável ler. Então, o que eu acredito que o programa de onboarding do RH tem que ter o treinamento sobre o código de conduta, tem que se falar o tempo todo sobre o código de conduta, não uma vez ao ano, não só quando a pessoa entra na empresa. Os treinamentos, de forma geral, de compliance, muitas empresas usam a semana do compliance e depois não falam mais sobre compliance da empresa. E o compliance é esquecido. Então, eu acredito também, nessas empresas multinacionais que eu trabalhei, tinha um sistema que você era obrigado a cada 3 meses fazer um treinamento e com prova. Se você não acertar, você tinha que fazer o treinamento de novo. E às vezes você queria pular rápido o treinamento, ele não te deixava, porque ele via que se tinha pulado muito rápido, você fazia voltar de novo. Então, funcionava muito bem. Na parte do canal de denúncias também, um modelo que eu vi que funcionava muito bem, o telefone do canal de denúncias ele ficava
em todas as salas de reunião da empresa e no refeitório. Em outras empresas, eu vejo assim, ele está só no site e você tem que clicar pelo menos umas 3, 4 vezes para achar o telefone. Então, ninguém é difícil de achar. A comunicação, quando ele está numa sala de reuniões, é o tempo todo alguém lembrando que existe um canal de denúncias na empresa. E também a quantidade de denúncias que são recebidas dentro da empresa. Não é muito, nem é muito bom você receber muitas, nem é bom você receber poucas. E sempre ficar alerta nesses dois indicadores. E na parte da comunicação, a distância para a matriz é sempre um problema, né? A gente vê que eu tive uma empresa multinacional que eu trabalhei, a gente colocava até no mapa de riscos, quanto mais distante da matriz, maior é o risco. Então, quando essas localidades estão longe, é bom sempre ter a presença do compliance officer lá, dar treinamento, conversar com a liderança, não ir a cada 3, 4 anos, que é um risco muito grande. O monitoramento através de sistemas, né? Se todo mundo está fazendo os treinamentos que devem fazer, se todo mundo assinou o código de conduta e assim por diante, todos os monitoramentos possíveis, imaginários, sem contar da matriz de riscos para compliance, né? É fundamental ter esse acompanhamento. E as últimas duas, nenhum programa ele consegue, nenhuma empresa, ele consegue ir para frente sem ter o suporte da alta administração e ter a gestão de consequências. Não, achei assim, Ricardo, acho que esse tema que você colocou do topo da pirâmide, ou seja, e que a gente sabe que às vezes é difícil, né? O C-level está envolvido, né? E realmente entender e está comprometido, porque o topo ele dá muito o tom da organização, né? Então acho que eu também como auditor, trabalho fazendo projetos de consultoria, a gente via uma diferença muito grande quando o CEO ou o board se envolvia mais e entendia o valor agregado do compliance, e quando você estava em outra empresa que a pessoa não dava tanto mérito, tanta importância ao programa de compliance, né? É um chavão, né? Mas normalmente a gente fala que só lembra realmente da importância do compliance quando tem uma crise, né? E quanto melhor o compliance, menor a crise, ou melhor a resposta contra a crise. Então, isso é um tema que às vezes a pessoa tem que vivenciar uma crise para lembrar, poxa, realmente aquela pessoa de compliance sempre estava falando que tem que fazer exercícios de crise, tem de fazer simulado, tem de fazer uma série de procedimentos, e só no momento que acontece que realmente dá valor. Mas eu queria perguntar, pedir para você complementar, talvez um tema que seria o da cultura, né? Uma vez que você tem essa experiência aí de vários países, eu entendo que deve ser um desafio num grupo econômico, né? Que é o tema aqui, de você levar o tema, como a Érica falou, com seus valores e os temas regulatórios e a preocupação ali de seguir um standard ali mínimo que é exigido pela matriz, para algumas operações que às vezes são menores, às vezes são em países que têm uma cultura muito diferente, ou em algum lugar que eventualmente você tem um outro sócio na operação que não dá essa importância. Como é que para você foi, como você falou, está longe, você está aqui no Brasil e tem uma subsidiária, como eu sei que você chegou a ter na Nova Caledônia, que é lá do outro lado do mundo, 14 horas de fuso horário e tal, ou na Indonésia, ou na China, ou na Índia. Como é que foi? Você podia compartilhar um pouco desse tema do cultural e também, eventualmente, quando tem um outro sócio, como é que é levar o teu padrão para uma empresa que você não tem 100%? Primeiro, assim, da cultura, né? Eu trabalhei numa empresa que tinha um treinamento de 2 semanas como trabalhar com culturas diferentes, né? Eu trabalhei em 34 países, com auditores quase do mundo inteiro, e aí eu lembro de um momento que tinha, que eles falavam do alemão, do espanhol, do brasileiro, que cada um com sua diferença. E eu senti na pele um trabalho que eu estava fazendo na Espanha,
Eu tinha 3 suíços comigo e o CFO da Espanha estava 15 minutos atrasado na reunião. Os suíços não queriam receber ele mais na reunião. Eu falei, mas ele é o CFO, a gente está auditando ele, como que ele não pode receber ele? Não, mas eles achavam como inaceitável, assim, ó. Foi difícil convencer eles. E a diferença cultural, assim, para um programa de compliance, como eu vi nessas empresas multinacionais, em todos os países funcionava igual. Dava para padrão, claro, tem alguma outra particularidade, mas no geral todos os países funcionavam igual. Quando a gente chega numa empresa brasileira que vai ditar as regras lá fora, nem sempre é bem aceito, porque o cara fala assim, pô, um país subdesenvolvido, mandando para o Canadá, para a Suíça, regras, e aí o trabalho de convencimento é sempre muito, muito maior. E aí, por isso que eu falo da importância, eu comentei, da importância da alta administração e da gestão de consequências. Porque você fala a primeira, a segunda, na terceira vez, aí já precisa de ter alguma ação. Aí tem outras questões, assim, já escutei em país muçulmano, aqui não é assédio, não é assédio sexual, isso é muito parecido. Nas multinacionais, sempre eu vi que tinha gestão de consequência, não tinha essa história. Então, a gente sempre escuta, não, aqui é diferente, a cultura é diferente. Não, dá para padronizar a maior parte dos processos e dos programas. Não, está ótimo. Não, eu concordo que, às vezes, a controlada ela tenta se segurar num tema cultural para evitar seguir um padrão, né? Porque padronizar fica mais fácil para a hold, né? Mas, como a Erika falou, desde o momento que você entende os riscos do negócio, você está cumprindo o regulatório, as demais, se o risco do negócio você classificou adequadamente, a tua matriz de risco está adequada, o teu regulatório está atendido, as demais não foge muito disso, né? Você precisa seguir aquele padrão que pode ter uma pequena outra diferença na hora até de escrever uma política, se adequar a alguma palavra, mas a base do arcabouço do compliance ele não pode ter valores diferentes, né? Então acho que passa muito por aí, né? Passa muito por aí. E tinha uma pessoa, uma empresa americana que eu trabalhei, essa pessoa ela centralizava todas as investigações que iam ser feitas, avaliava se tinha que mandar um programa de investigação para ela, ela validava esse programa de investigação, depois verificava tudo que foi feito e cobrava mais ainda. Então, eu implantei isso no Brasil, numa empresa que eu também era o head do canal de denúncias, e funcionava muito bem. Porque tem horas que, com multinacionais com tantas operações, é impossível você ter uma equipe só para fazer investigação, né? Você precisaria de muita gente. Então, você precisa de ajuda de outras áreas. Não, o compliance, a gente vai chegar numa pergunta aí mais à frente que eu quero fazer, mas o compliance ele tem de permear toda a empresa, né? Não pode estar num grupo só de executivos. Mas, Érica, voltando para você, porque está muita pergunta aqui sobre o tema do relacionamento hold, ou controladora e coligada, né? Tem várias perguntas aqui no chat, mas um pouco tentando resumir, como é que você vê esse relacionamento holding coligadas ou controladas quando você tem uma independência, né? Ou seja, a coligada ou a controlada, ela tem autonomia, da sua visão, pode ter uma autonomia para seguir seus processos, desenhar seus controles, ou ela deve seguir exatamente o padrão definido pela hold, né? Qual o limite aí de independência e possibilidades de agir sozinha num programa de compliance? Veja, o Ronaldo, eu vou pegar o gancho aqui do Ricardo, né, quando ele falou uma palavra muito chave para essa conversa entre holding controlada e controladora, que é a aderência, né? E eu volto ali num dos pontos que eu trouxe como fundamentais para o diagnóstico. Então, eu queria propor um exercício aqui, né?
Quando uma empresa é adquirida, imagine o compliance da controladora chegando para conversar com essa empresa, né? Então, as pessoas ali, via de regra, estão num ambiente ainda inseguro, elas não sabem o que vai acontecer, quais são os próximos passos, se elas vão ser mantidas, se elas vão ser demitidas, se elas vão ser movimentadas, se elas vão precisar fazer uma mudança de cidade, de área, como é que vão ficar os processos dela, e aí eu estou falando de outros processos e políticas, não só os do programa. Então, esse ambiente de insegurança, ele não é muito favorável para a implantação de um programa. Então, eu acho que esse primeiro contato da área de compliance, da empresa controladora com a empresa controlada, independentemente da maturidade dessa empresa, se ela tem ou não um programa, esse primeiro contato, essa forma de comunicar, vai ser fundamental para o sucesso dos próximos passos, né? Então, eu acho, assim, minha visão, tá? Você chegar implementando regras sem entender o ambiente onde você está sendo inserido, não é um bom caminho, né? Ainda que elas tenham que ser implementadas. Então, eu só queria frisar esse ponto. É um ponto até de respeito aos colaboradores e à história da empresa que foi adquirida, né? E aí, dito isso, a gente volta de novo para aquela palavra-chave do Ricardo, né? Aderência. Então, vocês comentaram aqui sobre diferenças culturais entre países, Europa, América Central, América do Norte, América do Sul, mas se você olhar só o Brasil, já há uma grande diferença cultural, né? O Brasil tem diferenças culturais monstruosas entre uma região e outra, né? Então, esse entendimento, de novo, é extremamente importante. É claro que a avaliação dos riscos do negócio vai ditar ali algumas especificidades. Mas se a gente pensar lá atrás, né, quais são os valores e quais são os inegociáveis para a controladora, a maioria dos processos do programa de compliance, dos procedimentos, das políticas e do próprio código de conduta, elas vão ser implementadas com poucas adaptações, né, de acordo com essa questão cultural. E aí você falou sobre talvez mudar uma palavra na política, e não é só na política, é no treinamento, é na comunicação, a abordagem que você vai ter, às vezes, para trazer a mesma regra, vai fazer toda a diferença para a aderência dela, né? E isso tem a ver com a regionalização. O código de conduta, ele é principiológico, né? Se nós fôssemos comparar as leis brasileiras, por exemplo, a gente poderia comparar a Constituição. O código de conduta é a Constituição da empresa. Ali, dificilmente a gente tem uma variação grande entre um código de conduta de uma empresa e outra, né? E as políticas, elas são construídas, claro, baseada nos riscos que foram mapeados, né? Então, elas impõem regras, elas trazem regras de conduta visando mitigar esses riscos. E o ponto mais importante das políticas, que é documentar controles que já existem no dia a dia, né? A política por si só é um controle muito frágil, se é que ela pode ser entendida como um controle, né? A gente tem sempre essa discussão aqui com as auditorias. A falta dela deve ser olhada, deve ser atendida, né? Então, assim, claro, a gente precisa documentar os procedimentos da companhia, mas no final das contas, o importante é que os processos as áreas tenham os controles internos bem estabelecidos, o que vai estar refletido nessas políticas, né? E pensando nas políticas principais de um programa de compliance, quando a gente fala numa política de interação com o poder público, numa política de brindes presentes, uma política de conflito de interesse, numa política de patrocínios e doações, eu acredito que a variação na implementação para uma adquirida nessas principais políticas, ela é quase que mínima, né? Mas, por exemplo, se nós estamos tratando de uma controlada que contrata com órgãos públicos, obviamente que a política de participação em licitações, que é uma política-chave para um programa de compliance, independente da empresa, né, ela precisa ser mais parruda. E não a política, né, mas os controles que você vai precisar implementar nessa controladora, que vão estar refletidos nessa política como regra de conduta, para esse processo específico, né? E ali o Ricardo listou muito bem os principais pilares do programa.
Então, o envolvimento da alta liderança nesse primeiro contato, eu vejo como o principal caminho para essa implantação efetiva. A alta liderança dessa empresa que é adquirida, se ela não possui um programa já instituído, é fundamental. Ela precisa entender como entende a alta liderança da controladora, da holding, ela precisa entender a importância disso e ela precisa comprar essa ideia. Né? Então, eu acho que essa comunicação da área de compliance da controladora com a alta liderança da controlada é fundamental. E ali a gente vai ter alguns elementos que talvez tragam algum desconforto para essa alta liderança. Por exemplo, veja, nós temos uma controlada que se reporta para um comitê de auditoria composto por membros externos e independentes. A partir de agora, você vai precisar reportar os seus números para que eu faça esse reporte. É uma exposição, né, que talvez ela não estivesse habituada. Um comitê de ética. Não é incomum, tá, Ronaldo, a gente identificar as empresas controladas. Puxa, eu queria ter um comitê de ética interno e desse comitê eu tenho que participar o presidente da empresa. A gente não vê isso como uma boa prática. Isso traz ali, talvez, uma parcialidade para as discussões. Então, esses temas precisam ser muito bem discutidos com essa alta liderança da controlada, tá? Um outro ponto, canal de denúncia. É muito importante que o canal de denúncia que vai ser replicado na controlada, de fato, siga as mesmas premissas da controladora. Né? Então, se você tem na controladora um canal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, conduzido por uma empresa terceira que é independente, esse é um bom modelo. Né? Então, você identifica na controlada, puxa, eu tenho um canal de denúncia aqui, como funciona o seu canal? Ah, um telefone que fica dentro do RH e um e-mail de uma pessoa do RH. Veja, você tem, nós entendemos, puxa, que bacana que você tem, mas nós vamos precisar trazer uma imparcialidade e garantir ao denunciante de boa-fé que ele tem o anonimato dele garantido, enfim. Então, eu acho que esses principais pilares, eles vão acabar sendo implementados muito mais no modelo da holding do que da controlada, mas essa abordagem inicial de comunicação é fundamental. E aí, quando a gente fala em comunicação, as comunicações do programa periódicas e os treinamentos, como bem o Ricardo trouxe, eles precisam ser adaptados para a cultura local. Se a gente identifica numa controlada que 90% do time dela é operacional, né, se a gente pensar, por exemplo, numa das empresas aqui do grupo, da JSL, nós estamos falando de transporte, né? Então, assim, boa parte dos nossos colaboradores ou dos nossos terceiros estão diariamente nas estradas. Como é que eu vou trazer a obrigatoriedade daquela pessoa estar realizando treinamentos numa universidade onde sequer ela consegue acessar? Então, a gente precisa falar a linguagem deles, né, para ter essa efetividade. Eu acho que esses são os principais pontos, né? E mais um ponto importante nessa regionalização e nesse aculturamento, que eu acho que faz toda a diferença para a efetividade na implantação desses programas em empresas novas que foram recentemente adquiridas, é o uso de facilitadores. Né? Quando a gente coloca esses facilitadores dessas operações que estão pulverizadas, seja em outros países, seja no próprio ambiente brasileiro, né? No próprio país, envolvidos com essa implantação, você empodera essas pessoas. Você começa a ter ali pessoas que vão te trazer informações, pessoas que vão complementar a sua matriz de risco, porque a melhor matriz de risco não é aquela que é trazida de prateleira, né? É aquela que a gente vai construindo no dia a dia, com esses inputs do canal de denúncia, dos canais de dúvidas, dos facilitadores, e ali você vai realmente trazendo uma matriz efetiva e que se aplica de fato àquele negócio. Então, esse envolvimento de facilitadores, principalmente nessas operações regionalizadas, e pulverizadas, eu vejo como uma excelente prática. Não, eu estou vendo aqui os comentários e o pessoal está todo mundo concordando com você, né? Mas eu queria destacar um ponto que você falou logo no início, que eu vivenciei isso também, que é o tema da comunicação. Quando você faz uma aquisição, tem um takeover ali, existe uma insegurança muito grande na empresa que foi adquirida, né? E aí, eventualmente, se a comunicação e até a forma de colocar, como você disse, você tem um canal de denúncia, mas a gente pode melhorar, a gente pode trazer umas ferramentas aqui mais
mais sofisticadas, porque se você já chega dizendo que tudo ali está ruim, você pode até perder pessoas qualificadas que conhecem a empresa, que têm o histórico, que podem te ajudar num plano de comunicação mais eficiente, conhecimento do negócio, matriz de risco, pelo conhecimento, e a pessoa simplesmente vai embora, né? Porque ela se sente insegura, coloca o currículo no mercado e vai embora. E a gente vê em muitas aquisições, muitas vezes você perde gente que você não deveria ter perdido, né? Então, acho que esse plano de comunicação é muito importante. Aí, aproveitando aqui, o Baras, Ronaldo, só um complemento, me desculpa, porque faz sentido com o que você trouxe. Além de perder essas pessoas que são importantes para aquele negócio, são pessoas que conhecem aquela história e que certamente vão te auxiliar no dia a dia da implantação, né? Então, são pessoas que conhecem os procedimentos internos daquela empresa e que vão te auxiliar nesse dia a dia. E no final das contas, se essa empresa foi adquirida, é porque ela tem valores, né? exatamente, Então, eles exatamente. não podem ser descartados. A gente precisa aproveitar isso, da melhor forma possível. Desculpa E não interromper. raro, e não raro, às vezes, numa aquisição, você vê uma prática lá que você acha, poxa, bacana essa prática, eu não tinha pensado. E até absorver alguma coisa nova que você desconhecia, ou de algum procedimento que você pode até levar para a holding depois, né? E aproveitando o Ricardo, nesse tema de aquisição, né, você também deve ter vivenciado, como é que é o desafio? Porque quando você é controlador, você é uma holding, controlador, tem mais de 50% ali, é aquele tema, você tem você tem autonomia, ou muitas vezes você tem a forma de cobrança um pouco maior. Quando você tem uma subsidiária em que você não é o controlador, ou é aquela empresa que tem um controle pulverizado, compartilhado, né? É, como é que você vê aí essa posição de obter o máximo de uniformidade do compliance quando eventualmente tem um outro sócio lá que pensa diferente, né? O modelo que eu mais gosto, né, e já participei em várias empresas assim, de energia elétrica, de mineração, de alumínio, tudo que possa imaginar, é ter um comitê de auditoria formado por membros de cada empresa. E aí esse comitê de auditoria se reunindo mensalmente e definindo e monitorando todas as regras. Isso evita que cada sócio vá lá no compliance officer, ou vai no CEO, ou vai no CFO, começa a falar, né, eu quero que você faça assim. Aí o CFO, a primeira coisa que ele vai falar assim, não, mas aqui eu não posso fazer assim porque tem mais 5 sócios. Então, esse comitê de auditoria ele funciona muito bem. Eu fiz, pelo menos, acho que em 5 empresas diferentes, a gente montou. Tem uma das empresas, eram 6 empresas diferentes, esse comitê de auditoria. Aí a gente teve dois modelos nas empresas. Um era contratar uma auditoria externa para verificar o programa de compliance e os controles, e outra ter uma auditoria interna da própria empresa, ou, aliás, uma terceira, que é mandar um membro de cada empresa da auditoria para fazer a auditoria em conjunto. Então, a gente tinha esses 3 modelos, e os 3 funcionavam muito bem. Um pouco mais difícil é esse que cada um manda um membro da, da equipe para fazer a auditoria, porque aí de quem vai ser o papel de trabalho, qual que vai ser o programa de trabalho, começa aquelas discussões e toma mais tempo. Então, acho que o modelo principal é sempre ter uma empresa terceira que vai lá e cheque esse programa. E aí, nas reuniões do comitê de auditoria, é acompanhar o passo a passo do programa de compliance, né? Como estão as denúncias, se estão recebendo muito ou pouca, qual localidade recebe mais, qual localidade recebe menos, qual o tempo de resposta do canal de denúncias. E o que a gente sente também muitas vezes tem uma demora você tem várias ações, você pede, o comitê pede para a área de compliance dessa determinada empresa, e aí você vai voltar na próxima reunião, nada foi implantado, né? Aí é importante o comitê de auditoria também ter o coordenador ter um assento, pelo menos uma vez a cada trimestre, no conselho de administração dessa empresa, para dizer, ó, aqui nós estamos com um problema, precisamos alterar.
Não, Acho que esse tema que você colocou, eu vou chamar a atenção para quem está participando aqui, né? Na realidade, o comitê de auditoria ele vira um filtro, né, numa situação dessa para muito ruído, porque um sócio quer de uma forma, outro sócio quer de outra forma, alguém quer mandar um time externo, outro tem um enfoque, eu quero que olhe mais o tema de segurança da informação, o outro quer que veja mais o tema de instrumentos financeiros, derivativos. Então, o comitê de auditoria ele consegue reduzir o ruído e literalmente as brigas ficam ali, né? Eu lembro de eu participar como auditor apresentando o plano de auditoria numa empresa que tinha um comitê de auditoria que um sócio era inglês, um sócio era francês e um sócio era americano. Cada um tinha um viés ali, cada um tinha uma diretriz e tinha um pedido. Então, várias vezes eu falava, tudo bem, eu posso fazer tudo que vocês querem, mas vai dobrar o orçamento aqui do negócio. Então, aí e eles chegavam a um consenso, né, depois de muita discussão, do que seria o plano de auditoria para aquele ano. Né? Então, assim, um plano adicional de auditoria ali para ver algum tema de controles internos, algum tema mais específico. eu lembro bem de uma vez que eu fui fazer uma auditoria numa construção de uma hidrelétrica e a gente encontrou tinha acho que 30 folhas de relatório, de tanto ponto de problemas graves que tinham. Chegou, o CEO falou assim, não vou implantar enquanto não foi validado por todos os sócios. E, e ele ficava empurrando com a barriga, dizendo que os sócios ainda estavam avaliando. Então, com esse comitê, como você falou, filtra muito. Filtra muito. Pessoal, está quase acabando aqui, tem 8 minutos, né? A gente vai tentar cumprir o horário, mas tem uma pergunta que eu quero muito fazer para os dois, é o tema de que a Érica trabalha num grupo que tem mais de 50 mil colaboradores internos e mais número, né, muito maior ainda externos. O Baras, como eu comentei, o Ricardo, como eu comentei, trabalhou em vários grupos também com uma quantidade de colaboradores enormes. Como é que, assim, em poucas palavras, como é que vocês veem que o compliance consegue levar para toda a organização, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, 100 mil pessoas, a responsabilidade de ter o compliance, né? Por que a gente precisa ter o compliance? Por que isso agrega valor e não é custo, né? Ou seja, agrega valor para a empresa e para a sociedade, né? Uma sociedade com mais compliance normalmente é uma sociedade que tem menos problemas depois de governança, de problemas para atuar, para remediar, né? Eu queria que vocês dividissem um pouquinho aí a visão de vocês de como levar isso para as pontas, né? Posso começar, Ricardo? Faz, claro. Obrigada. Bom, sendo muito direta aqui, né, Ronaldo? Assim, a gente já falou sobre ambiente regulatório, obrigações, enfim. E a gente sabe que hoje o compliance é uma realidade para a segurança e muitas vezes uma imposição normativa para as empresas, né? Mas o que eu vejo é do que gera valor, né? Para o negócio, quando a gente, após a implementação, consegue identificar que a implementação de controles efetivos trouxe economia para o negócio, né? Trouxe melhores práticas para o negócio, e isso refletiu na geração de valor. Seja no momento em que aquela empresa de fato consegue mostrar que ela tem um programa e por isso ela tem prioridade no bid, né? Isso acontece. Então, seja quando você tem um controle que mitiga um risco de fraude, né? Seja quando você fecha algumas torneiras que claramente estavam com riscos descobertos. Então, quando você consegue trazer controles efetivos para o ambiente da empresa e uma imagem mais sólida, né? E, sob o ponto de vista dos colaboradores, dos funcionários dessa empresa, e acontece, né, quando nós conseguimos ver na prática que as ações estão impactando a vida dos colaboradores para um ambiente mais harmônico, para um ambiente mais seguro, onde eles possam, de fato, exercer o seu direito de fazer denúncias. Então, eu acho que, assim, para mim, nesses pontos, esses dois pontos, quando a gente consegue ver o ambiente de controle impactando positivamente no negócio, e na imagem desse negócio, e quando para a vida dos colaboradores, do ambiente de trabalho, a gente consegue ver que as ações do programa estão impactando positivamente.
Perfeito. Quer complementar, Bárbara? É muito parecido com o que a Érica falou. A participação, eu senti assim na consultoria, eu percebi quanto você é requisitado para ter um programa de compliance, senão você não pode participar de um BID. Então, esse ponto é fundamental, que é ou conseguir um empréstimo no Banco Mundial. Então, se você não tem um programa de compliance, você, você não tem esses dois fatores. A outra que é importante que é a mitigação de riscos da empresa. Infelizmente, nem sempre é visto pela autogestão, né? Todo mundo quer saber qual o valor que você economizou, qual o valor que você ganhou. E mitigação de risco é difícil você mensurar isso. Mas é um fator no programa de compliance que, no meu ponto de vista, ajuda muitas organizações. E, por último, como a Erika comentou, a melhora da cultura da empresa, a qualidade de vida dos colaboradores no trabalho. Você, Valinho, como eles falaram, pô, você 36, eu 38, a gente veio de uma época que o chefe batia na mesa, era assédio moral para todo que é lado, e graças a Deus isso mudou. Isso mudou e mudou para melhor, e a qualidade, as pessoas podem denunciar, podem reclamar, os gestores estão sendo mais conscientes que isso evita, e eu acredito que o compliance colaborou muito para que isso acontecesse. Não, bom, eu estou alinhado com vocês dois. Eu quis fazer a pergunta para todo mundo entender que o compliance ele gera valor para a empresa, para a sociedade, e ele faz com que esse exemplo que você falou, quantas vezes nós, como né, início de carreira, sofremos aí algum tipo de assédio que hoje não acontece mais, e se acontece, alguém vai denunciar e vão ter consequências, como foi comentado aqui, né? Então, acho que é esse tema. Eu vou, como a gente aqui, o Marcelo sempre fala que tem que ser pontual, além de vários elogios aí para a Érica, para o Ricardo, que estão chegando aqui, eu queria passar para o Marcelo fazer o fechamento e também sortear aí o livro que a Érica gentilmente cedeu e vai fazer uma dedicatória para quem ganhar o sorteio, né? Tá sem som, Ricardo, o Marcelo. Opa, perfeito, né? O nosso evento tem essa característica da gente procurar respeitar o tempo de todo mundo, apesar do que o assunto é muito interessante, a gente vai deixar aqui diversas perguntas aqui abertas para depois a gente continuar a conversa, né? Então eu tenho duas missões agora. Primeiro, sortear esse livro, né? Eu tenho Que uma a lição Érica difícil. gentilmente está. Marcelo, você tem uma lição difícil, uma missão difícil. Eu estou vendo aqui nos comentários todo mundo, quero o livro, eu quero o livro. Então, acho que assim, a Érica vai até editar um novo livro aí para tanto pedido que tem aqui no chat. Tá certo. Então, e enquanto aqui você faz o sorteio aqui, eu queria só dar um recado aqui que a gente vai estar presente no próximo congresso da LEC, né? Seria muito bom encontrar vocês lá e a gente se conhecer pessoalmente, né? Comentar sobre o Compliance Talks, o que que você gostou, o que você não gostou, o que que podia melhorar, sugestões de novos temas. E se você está pensando em ir, eu vou pedir aqui para o Gustavo compartilhar para vocês um cupom de desconto lá pro ingresso da LEC. Espero que ajude vocês aí para participar do evento, né? Esse evento a gente vai trazer uma coisa muito especial. A gente pretende fazer um lançamento de uma nova funcionalidade do produto com inteligência artificial, que eu acredito que vai fazer uma disrupção aqui no mercado de gestão de compliance. Eu acho que a gente está muito animado, então eu convido vocês lá e eu não posso dar spoiler, infelizmente, senão minha equipe de marketing aqui me, me dá vai me bater. Opa, eu já tenho aqui o vencedor. A vencedora é a Camille Santos Sotero.
Camille, parabéns. A nossa equipe vai entrar em contato com você para passar para você pedir para vocês os dados de envio, que a Érica, inclusive, vai fazer, já se comprometeu a fazer uma dedicatória bacana, né? Então, vamos fechar aqui o evento, são 6 horas em ponto. Eu acho que dá tempo de a gente fazer um recadinho final de cada palestrante, e aí a gente encerra. Eu agradeço mais uma vez a participação. Ronaldo, acho que você pode dar um recado final e pedir também para os palestrantes dar um recado final. Não, bom, pelos comentários aqui, eu estou feliz que está cheio de gente elogiando, falaram até que foi um aulão, então que bom que vocês gostaram, e vou economizar aqui o tempo e deixar o Ricardo e a Érica se despedirem. Pessoal, eu queria agradecer muito. Oi, desculpa, Ricardo. Não, pode começar aí a falar. Quero agradecer muito o Marcelo, o Ronaldo, o Ricardo, o Gustavo, que também nos auxiliou, ele está aqui nos bastidores, foi muito gentil conosco aí durante a semana. Obrigada pela experiência, obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês hoje. Se vocês quiserem compartilhar as dúvidas de que vocês trouxeram, né, que a gente não pôde responder no LinkedIn, eu estou disponível para nós conversarmos sobre esse tema e sobre outros relacionados à área, que eu sou apaixonada. Estou muito feliz de ter feito essa migração de carreira. E agradecer novamente aqui a vocês todos. Camille, eu vou respeitar a LGPD, seus dados estão seguros, prometo que eu farei a dedicatória e vou te mandar o livro para que você avalie aí o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Valinho. Obrigado, Marcelo, Gustavo, pelo convite. Sempre bom participar desses eventos, escutar coisas diferentes de pessoas em negócios diferentes. E só até agregar para o mundo do GRC, porque o orçamento sempre é baixo e esses eventos gratuitos ajudam muito. Assim, e duas palavras que a gente escuta que pode fazer alguma diferença na nossa empresa já está bom. Não precisa ser tudo, mas aquela palavra que eu nunca pensei nisso e aqui posso implantar. E eu acho que foi sempre aconteceu comigo nesses eventos que eu participei. E sobre os 38 anos de experiência, 20 foram porque o meu pai foi auditor também, então foi porque eu escutava sempre, sempre ele desde pequeno falando sobre auditoria e o resto nem conta. Então, tá bom. Pessoal, Gente, obrigado. vocês Eu vou vão encerrar. receber um- uma avaliação do evento e, como contrapartida, a gente manda um certificado para vocês de participação do evento, que vocês podem compartilhar no LinkedIn e tudo. Então, por favor, ajuda muito para a gente quando vocês respondem essa avaliação. A gente usa muito para melhorar, ter ideias de convidados, ter ideias de temas. Não deixem de responder, tá certo? Muito obrigado, Tchau, gente. Ronaldo, Obrigada. Boa noite. Ricardo, Obrigado, abraço. Érica, e até o próximo Compliance Talks. Grande Tchau. abraço. Um abraço.